Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2019. No Band Cidade de hoje, você vai conferir a quarta reportagem da série sobre o São João no Nordeste. Nós vamos falar do cangaço de Lampião às quadrilhas. Uma entrevista, vamos trazer aqui o padre Valdir Cândido, ele que é pároco da Catedral Metropolitana de Natal. E vamos conversar também com o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Erval Sampaio. Seja bem-vindo, Band Cidade desta quinta-feira começa agora. E a gente abre o programa de hoje falando de São João, porque de quadrilhas ao cangaço de Lampião. Na quarta reportagem da série São João do Nordeste, nós vamos conhecer os festejos juninos do Rio Grande do Norte, onde a festa de São João reúne do tradicional com a modernidade. Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte, tem tudo o que não pode faltar numa boa festa de São João. Mas o ingrediente, certamente, só tem por aqui. Imagine uma espécie de carnaval de trios elétricos que arrastam uma verdadeira multidão, só que em vez de axé, tocando o melhor do forró. Esta explosão de alegria marca a abertura dos festejos juninos potiguares e tem mais uma peculiaridade. Aqui, o primeiro trio elétrico começa a tocar meio-dia em ponto. E daí surgiu o nome da festa, Pingo da Meio-Dia. Eu e minha turma de Natal, estamos aqui, filho, sobrinha, minha filha. Eu vim direto dos Estados Unidos para curtir aqui o Mossoró Cidade Junina. A Flórida toda vai assistir. Eu tô na Band! Eu tô na Band! Mas o São João de Mossoró também é marcado por sua história de luta. Rodolfo! Tá aí! Amanhã janto com ele em Mossoró! No ano de 1927, moradores da cidade se armaram para resistir a uma invasão de Lampião, o rei do cangaço. A batalha tomou conta das ruas da cidade e hoje é interpretada em um palco na frente da igreja onde tudo aconteceu. Não tem medo de careta! E se no interior a festa é tão bonita, Natal não poderia mais deixar a desejar. E depois de muitos anos, a capital potiguar voltou a ter um arraiá bancado pelo poder público e uma grande estrutura foi montada para receber milhares de pessoas. A expectativa era se o público viria ou não, mas isso foi respondido já nas primeiras noites. Uma multidão se reunia aqui para conferir shows de artistas de renome nacional, como Simone Simaria e Xande Avião. Tá muito bonito, precisava mesmo e o pessoal tá gostando sim. As disputas entre quadrilhas juninas são outro show à parte. Uma por uma, elas ocupam os polos da capital potiguar e encantam a todos. Aqui, todos se preparam para mostrar o seu melhor. Era corrido, era o dia todo, de noite, de dia. Foi 3 meses de luta e graças a Deus conseguimos. Não importa ganhar ou perder não, o que importa é mostrar que nós amamos dançar quadrilha. O público agradece em cada olhar, é possível perceber a alegria de celebrar o Santo São João e a cultura de um povo que encontra beleza e fé na resistência. É sempre um brilho, né? É um prazer vir apreciar a nossa cultura. Tá lindo, adorei. Tomara que aconteça isso todo ano, porque Natal precisa. E a partir de agora é hora de entrevista. Eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio o padre Valdir Cândido, ele que é pároco da Catedral Metropolitana de Natal. Padre Valdir, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Uma alegria estar aqui com você. Alegria recebê-lo, Padre Valdir. Corpus Christi, o dia de Corpus Christi. Que data é essa para a igreja, Padre Valdir? Veja bem, Ana Ruth, a princípio, no século XIII, uma freira
tendo algumas visões, teve a necessidade de manifestar esta procissão com Jesus Eucarístico. A igreja sempre foi muito prudente para poder, então, tomar decisões sobre isso, né? Na época se levou o caso ao Papa Urbano IV. Aconteceu um milagre de um padre que celebrava a Eucaristia e não acreditava que ali estava o corpo de Cristo. E a partir desta experiência, o Papa decretou esta adoração, que é um dia todo de adoração para Jesus Eucarístico, com a procissão do Santíssimo Sacramento, como assim é conhecida, e automaticamente a bênção do Santíssimo durante o percurso da procissão. É importante que se diga que durante todo o dia de hoje, em todas as igrejas, há um clima de muita espiritualidade, de muita adoração. As pessoas vão na igreja. A catedral hoje passou o dia sendo frequentada por pessoas que iam para rezar no silêncio, vendo Jesus Eucarístico no altar e passavam por ali, se ajoelhavam, faziam sua oração. Depois, com a missa solene e de seguida a procissão, tudo isso para representar, tornou-se para a Igreja Católica a festa de Corpus Christi. Eu diria que, depois dos atos da Semana Santa, que é o ato mais importante da nossa fé, que é a Páscoa, a ressurreição de Jesus, tornou-se para o católico a festa de Corpus Christi uma das datas mais importantes depois da Semana Santa, porque nós temos a oportunidade de adorar, reverenciar aquilo que o próprio Jesus Cristo fez na quinta-feira, quando instituiu a Eucaristia como sacramento. Fazer isto em memória de mim. Então, para nós tem este sentido profundo. É diante dele que nós colocamos o nosso nada, todo o nosso esvaziamento, todo o nosso pecado, e sabemos que ele nos conhece e que só ele pode fazer alguma coisa que não está à nossa altura, ao nosso alcance. Padre Valdir, nesse contexto, o dia de Corpus Christi é muito tradicional também, que as pessoas fazem aqueles tapetes lindíssimos, uma arte, às vezes colocam nas igrejas, em alguns momentos a procissão passa por cima daqueles tapetes feitos pela própria comunidade. O senhor, como sacerdote, o que representa essa simbologia da arte, lembrando, trazendo figuras da própria Eucaristia? Veja bem, esta é uma prática que começa em Portugal. No Brasil isso é muito forte, porque nós fomos evangelizados por Portugal também. E então, a partir daí, aí você vai compreender assim, de forma mais sintética e mais prática, o verdadeiro sentido, o verdadeiro amor com que nós celebramos este dia. O tapete é feito exclusivamente para Jesus Eucarístico passar em cima. Isso é obra de um grande trabalho. Por exemplo, nos dias de ontem, quarta-feira, já logo cedo na quarta-feira, em muitas paróquias se começou, eu acompanhava pelas redes sociais, os desenhos dos tapetes dentro da igreja ou fora da igreja e assim por diante. E isso acontece com preparação toda antes, que é o material que vai ser utilizado, o que é que vamos fazer, quais são as figuras. Mas tudo isso é para mostrar aquilo que é a importância de Jesus Eucarístico. Então, por isso que os belos tapetes, que começou em Portugal, depois se expandiu para todo o mundo, no Brasil, isso é uma das tradições mais fortes, até diria. Porque não somente fazem dentro das igrejas, mas fazem nas ruas. As pessoas passaram a noite toda. Bonito. É muito bonito. Isso aí você vai prestar atenção que tudo aquilo ali está interditado somente para quem vai com o Santíssimo, passar com Jesus, somente para aquele momento. Então, para mostrar a importância. Então, isto traz para a nossa fé, assim, algo da importância do que representa este dia Jesus Eucarístico em nossa vida, a festa que celebramos neste dia de hoje, né? Então, por isso que se faz esses grandes, belos tapetes, somente para Jesus passar, passeando ali naquele momento da adoração. Me chamou a atenção quando o senhor disse que essa é a segunda data mais importante, a primeira é a Páscoa, a ressurreição. Agora, Padre Valdir, os católicos, o católico de uma forma geral, tem noção disso? Ele participa de fato dessa celebração de Corpus Christi? Ana Ruth, eu diria que sim, porque, por exemplo, hoje na catedral passaram algumas milhares de pessoas, como também na missa solene da procissão, é assim, é uma multidão.
a igreja cheia. E eu tenho convicção, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho nas redes sociais, que todas as paróquias são casa cheia nesse dia. A procissão é muito concorrida, muita gente vai para a procissão. Às vezes a procissão vai passando na rua e as pessoas vão acompanhando, embora não tendo ido para a missa. Assim, o católico, até porque, precisa deixar bem claro, é um dia santo, é um dia santo católico, inclusive, é importante. Ou seja, não é um feriado Não qualquer. é um feriado, não é um dia qualquer, santo. é um dia santo católico, porque vocês bem sabem que os evangélicos não fazem esse tipo de adoração, não fazem esse tipo de procissão, assim como a gente faz, como a gente adora, como a gente prepara este dia. Então, tem sim, a gente compreende sim o sentido de Corpus Christi na nossa vida e na nossa fé. Diria que, claro, tem aqueles católicos que aproveitam esse dia para um lazer, claro que não compreenderam nada daquilo que estão se celebrando. Padre Valdir, a gente vê uma preocupação muito grande da igreja de convocar os jovens, de mobilizar a juventude em torno da fé, em torno da igreja católica e dos seus movimentos. Como o senhor avalia esse engajamento do jovem hoje na igreja católica do Rio Grande do Norte? Eu sou suspeito de dizer, de falar sobre isso. Eu acompanho, não sei se você sabe, aqui a nível de arquidiocese, eu acompanho o Encontro de Jovens com Cristo. É um encontro que existe em algumas paróquias, nós já somos mais de 30 mil jovens que fizeram essa experiência em 30 anos de história, e no Brasil eu também acompanho, e digo para você que... O EJAC é consagrado. O EJAC é consagrado, e tudo isso para dizer, os jovens têm sede de Deus. Quando a gente acompanha esses momentos, trazer a juventude, a gente vê o vazio que afeta a vida dessa juventude. Às vezes o diálogo com a família, a falta de trabalho, a falta de oportunidade. E aí, na igreja, eles encontram, de fato, esse apoio, uma esperança, é uma esperança. Então, a igreja no todo, sempre, João Paulo II dizia assim, a igreja só será jovem quando o jovem for igreja. Né? E hoje a gente compreende, deve ser uma busca constante, um trabalho constante da igreja. O Papa Francisco agora mesmo deu ênfase a isso, fazendo um sínodo sobre a juventude. Estamos trabalhando o pós-sínodo para trazer essa juventude, porque a juventude é quem faz a igreja ser alegre, a igreja ser esta esperança, né? Sobretudo porque são eles a quem a igreja nos pede para que tenhamos uma grande atenção. Então essa preocupação ela é válida, ela é importante porque sabemos da força jovem que a juventude tem para tornar essa igreja cada vez mais dinâmica e aspirar na igreja aquilo que o mundo não pode lhes oferecer, que é uma espiritualidade. Hoje eu estava falando sobre a questão de uma depressão, uma pessoa dizendo, e escutava uma reportagem que dizia assim, um médico que disse com bem clareza, precisamos de menos remédio e mais espiritualidade para superar a depressão. Eis aí o alimento que o mundo não pode oferecer, a espiritualidade na vida daqueles que buscam a Deus. Então, por isso que a juventude para nós tem esse fator importante, porque é ela que dá esse brilho, essa alegria, traz para nós a esperança de uma igreja viva e evangelizadora. Padre Valdir Cândido, pároco da Catedral Metropolitana de Natal. Muito obrigada, Padre Valdir, por sua participação aqui no Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos nesse belo dia que vivenciamos hoje. Amém. Muito obrigada. Boa noite para o senhor. E a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos conversar aqui no estúdio com o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Erval Sampaio. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade, e a gente recebe a partir de agora o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, Erval Sampaio. Presidente, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, prazer enorme mais uma vez estar aqui de frente com você, nesse programa tão festejado, de grande audiência. A gente fica feliz de poder bater esse papo com você. Alegria recebê-lo, doutor Erval. Vamos começar falando sobre esse recente episódio envolvendo a postura de um ex-magistrado. O ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, foi hackeado, teve divulgadas conversas dele com o procurador da República. Como é que o senhor vem acompanhando, o senhor como líder da magistratura estadual do Rio Grande do Norte, como é que o senhor vem acompanhando esse episódio, doutor Erval? Vamos aqui dividir, né? Primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, né? Eu tenho batido nessa tecla, é o seguinte, nós não podemos legitimar o hackeamento, a invasão de celulares e aplicativos, não porque é de um ministro da Justiça, de um procurador da República, de um cidadão. Os fins não podem justificar os meios. Nenhum de nós, principalmente na era da modernidade, na era da informática,
onde quase todo mundo tem um smartphone, quase todo mundo interage com aplicativos, que é Telegram, WhatsApp, redes sociais, temos a nossa intimidade. Às vezes a gente está em grupos aqui, fica às vezes numa mesa conversando, às vezes você está falando um mal do outro, mas está dentro de uma intimidade com alguém, e você vai querer que sua intimidade seja violada? Não. Então não vamos legitimar isso. Isso não pode ser permitido, é o primeiro fato. Segundo fato, tem que realmente ser investigado, por quê? Porque ali há possibilidade, em tese, não estou me manifestando, de que a quebra de um princípio básico, uma garantia processual de qualquer cidadão, dentro de um devido processo legal, que é a imparcialidade, tenha sido atingido. Isso é sério também. Agora, o meu ex-colega e ministro, e o procurador também, inclusive o ex-colega e ministro foi já à comissão, né, foi espontaneamente. Espero que o procurador também vá, foi convidado, não é uma determinação, não foi uma espécie de convocação. Eles negaram os conteúdos, inclusive indicaram algo que tanto a associação, e penso que vocês também como jornalistas não admitem, nós estamos juntos nessa luta, que são as fake news, né? A gente não pode permitir fake news. Por outro lado, a gente sabe que seu colega jornalista tem uma reputação séria, ganhou vários prêmios. É o Glenn Greenwald. Né? O Glenn Greenwald. Ele, evidentemente, sabe que juridicamente isso não é permitido, nem de onde ele veio e nem aqui no Brasil. Mas ele tem, indiscutivelmente, ele parece que diz no Intercept, deixa muito claro, o lado político. Agora, eu vou sair dessa esfera política e vou defender o que eu tenho defendido. Investigação de todos os lados. A investigação de algo que está muito claro, que é a violação, e um crime patente, que é o crime do hack e a violação. E a apuração, por parte se houve abuso ou não de autoridade, e a quebra da imparcialidade que tem que haver, porque ninguém, nem o ex-juiz, nem ministro da Justiça hoje, nem o procurador, podem abusar de autoridade. Agora, quero finalizar isso pedindo para você, que é uma grande jornalista, para mim, uma das maiores jornalistas desse estado, que acompanhe dentro dessa celeuma, dentro dessa discussão que está envolvendo, e todo mundo só fala disso, e todo dia um capítulo novo dessa técnica investigativa do jornalista, que você acompanhe e possa trazer para os seus ouvintes, e aqui no Band Cidade, algo que está acontecendo que é muito errado. Você, inclusive, acompanhou na época, ficou um pouco fora da mídia, que foi as 10 medidas contra a corrupção, toda a evolução indiscutível que nós tivemos. Saiu do foco saiu, mas você agora, vai né, entender, doutor está Evaldo? voltando de modo muito equivocado, errado, inclusive desvirtuado, e que eu estou muito preocupado. E podem até me acusar agora de corporativista por isso, e eu estou preparado, faz parte. Mas não podemos permitir que num contexto desse muito sombrio, muito, vamos dizer, tumultuado, e principalmente que os senadores da República, em especial os da Comissão de Constituição e Justiça nesse momento, de modo assodado, eu conversei inclusive em especial com o senador Stevenson aqui, Potiguar, estou conversando também com a senadora Zeneide Jean Paul Prats, na calada da madrugada, o que é que estão querendo aprovar? Toque de caixa. O projeto de abuso de autoridade que vai tolher, intimidar o combate à corrupção nesse país, que evoluiu muito, porque ninguém pode deslegitimar todo o trabalho feito da Operação Lava Jato, só por causa dessa circunstância específica que deve ser apurada, e querem aprovar justamente esse projeto de abuso de autoridade que vai intimidar os juízes e membros do Ministério Público de todo o país, e que se a gente, na terça-feira, não corre lá, juízes e promotores de todo o país e afrentas, teria sido aprovada a toque de caixa. Eu peço que você, como uma jornalista competente, uma jornalista investigativa, uma jornalista que acompanha tudo, não permita que isso não seja discutido. Se você ler, eu vou passar para o seu WhatsApp agora, a nossa nota técnica da Frentas e o projeto de lei. Doutor Evaldo? Qual? Esse projeto de abuso de autoridade, ele é extremamente complexo. Isso. Agora, o que o senhor acha de mais grave? O que afronta mais? Veja bem, eu sua queria visão? discutir, Ana. O que eles estão querendo é justamente num momento desse. Você acha, sinceramente, eu vou aproveitar a sua pergunta e vou aqui me meter ali e perguntar. Você acha, sinceramente, com toda a sua experiência, o entrevistado que nós temos clima, não, mas você acha que nós temos clima nesse momento? Sérgio Moro sendo ouvido ontem,
inclusive sendo totalmente desvirtuado a informação técnica que ele vinha, porque ele foi para ser, vamos dizer assim, indagado sobre circunstâncias da Intercept e tudo aquilo, mas ele foi totalmente, vamos dizer, explorado em outras nuances, né? Se ampliou sobre a circunstância político, muitas vezes de politicagem, que você sabe, tudo bem, a casa desvirtua. Você acha que tem clima nesse momento para a gente discutir algo tão profundo e que precisa se debater tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, quanto um projeto de tão larga, vamos dizer, amplitude como abuso de autoridade? Aí você me diz, mas doutor, o senhor não quer que se criminalize um possível abuso de autoridade? Pelo contrário, eu quero sim. Eu defendo sim que juízes e promotores que cometam abuso de autoridade sejam responsabilizados sim, porque ninguém está acima da lei. Inclusive eles já são, já tem uma lei. O que eu não posso permitir é que se intimide em abstrato e se, vamos dizer, intimide por força de legislações em abstrato, juízes e promotores tenham receio de cumprir as suas atribuições constitucionais. E como é que a gente faz isso? Quando se identificar juízes e promotores que se excedam, e muitos se excedem, infelizmente, eles sejam o quê? Processados. Quantos juízes e promotores, inclusive no nosso estado, cometeram supostos ilícitos e foram processados? Cabe, inclusive, a mim, olha que coincidência, eu, como presidente da associação, vou defendê-los, no caso dos juízes. Aqui, por exemplo, o doutor Fernando Vasconcelos vai defender os promotores. E os outros presidentes da associação também, mas outra coisa. Agora, não confundir tudo isso e querer trazer o projeto de lei de abuso de autoridade a toque de caixa. Seria uma forma de uma vingança, o senhor interpreta dessa forma, por parte dos congressistas? Olha, eu não queria ter que usar essa expressão, mas você, como uma jornalista perspicaz, inteligente e que pega as coisas no ar, você traz, e eu sou obrigado a concordar com você. Infelizmente é. O senador Rodrigo Pacheco é um senador, inclusive, muito culto, meu colega advogado, ele foi entrevistado em uma emissora, ele retirou essa palavra, tá? O jornalista, seu colega, também com a mesma experiência sua, usou essa palavra, ele tirou. Ele disse que não. Ele disse que o projeto de lei já estava pronto, ele disse que fez alguns ajustes, usou até a expressão madrugada, ele confessou, depois você procure saber, eu não vou dizer o nome da emissora para você depois não ser, evidentemente, retaliado aqui, mas ele usou, ele disse que foi na madrugada, que fez alguns ajustes, e ele disse que esses ajustes ele levou a pedido, inclusive, claramente, né, de colegas que precisavam, nesse momento, trazer esse assunto à tona. Por que esse assunto tem que vir agora? Agora, por que tem? Então, por que não traz as 10 medidas juntas? Com todo respeito, eu vou dar nome aos bois, que você sabe que eu não tenho papa na língua, tá? Quem fez a primeira articulação, a gente sabe quem foi, tá? A gente sabe quem foi, e eu vou dar nome aos bois. Foi, com todo respeito que eu tenho, que é um dos investigados, e são vários que estão lá, foi o senador Renan Calheiros, que já várias vezes acusou a magistratura. Ele deveria responder em concreto às acusações que ele tem, ele deve ter bons advogados e não querer atingir a magistratura como um todo, como ele vem querendo atingir. Então, quantas vezes ele atinge a magistratura e quer, evidentemente, ir contra toda a magistratura, ele que aponte quem são os juízes e promotores que agem em excesso contra ele, para que o CNJ, CNMP e as autoridades responsáveis puna os que estão se excedendo contra ele, e não ele queira atingir os mais de 14 mil juízes, e eu não sei quantos promotores tem, mas deve ser mais ou menos a mesma quantidade. Eu não acho absurdo, e quem pede com isso é a sociedade brasileira. Você acha que, então, que é o momento do Congresso analisar as 10 medidas contra a corrupção? As medidas contra a corrupção, o grande bandeira do Ministério projeto Público, de abuso de autoridade também, mas não a toque de caixa. Eu defendo que a gente possa discutir isso dentro do ritmo normal do devido processo legislativo. O que o senador Stevenson, eu até convido e peço que você convide o senador Stevenson para vir aqui no programa, diga que eu instiguei ele, para ele dizer o que ele me disse. Eu tenho certeza que o senador Stevenson é um homem público que não vai arredar do que ele me disse,
que ele está, evidentemente, se sentindo o quê? Poxa, aqui está sendo tudo a toque de caixa. A gente não tem tempo de parar, pensar, a gente não tem tempo de, evidentemente, analisar com mais cuidado, com mais cautela, justamente o teor desses textos. Presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutor Erval Sampaio. Muito obrigada, doutor Erval. Eu agradeço, sempre à disposição para tratar de todos os temas que vocês entendam devido, para a gente poder discutir e, evidentemente, evoluir e que a sociedade bem informada, a sociedade com certeza poderá cobrar do povo. Obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política estão lá no politicaemfoco.com. A você, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã às 18h50 aqui na tela da Band. Até lá.